J Mais ABC. Oferecimento Coop, perto da sua casa, próximo de você. Biovida Saúde, promovendo saúde, prevenindo você. Unidade do Bom Prato, dia e noite, é inaugurado em São Bernardo do Campo. Governador João Dória vistoria Centro de Operações Integradas da Polícia. Água Santa provoca oponente com foguetório e incomoda a população em Santo André. E ainda, advogado especialista em segurança comenta decreto presidencial sobre posse de armas. Terça-feira, 15 de janeiro de 2019. Verão brasileiro. A partir de agora, está no ar o J Mais ABC. Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do J Mais ABC. E abrimos o jornal de hoje com uma ótima notícia para os moradores de São Bernardo do Campo, que receberam nesta tarde a primeira unidade do Bom Prato do Grande ABC. Confira na reportagem de Mariana Fante. Na tarde de hoje, o prefeito Orlando Morando, juntamente com a primeira-dama e deputada estadual Carla Morando e o governador do estado de São Paulo, João Dória, inauguraram a primeira unidade do Bom Prato no Grande ABC, situada em São Bernardo do Campo. Hoje nós temos o privilégio de estarmos inaugurando o primeiro Bom Prato dia e noite, oficial, permanente, aqui em São Bernardo do Campo, nesse modelo, nesse padrão que vocês vão conhecer daqui a pouco, e que vai operar atendendo mais de 44 mil pessoas todos os meses aqui em São Bernardo, mais de 500 mil de pessoas por ano sendo beneficiadas. Autorizei também o início dos estudos para a implantação do segundo Bom Prato. Faremos isso com a serenidade e o equilíbrio fiscal, tanto do município quanto do estado, entendendo que o programa do Bom Prato é uma das grandes bandeiras do governo do estado de São Paulo, iniciado anos atrás e que vem implementando uma parte substancial da política social do estado. A deputada estadual Carla Morando também fez uma fala sobre a importância do equipamento para a cidade de São Bernardo. E eu estou muito feliz com tudo isso. Eu sei que a cidade de São Bernardo hoje está ganhando um equipamento público muito importante que vai estar atendendo pessoas com necessidades mais carentes, mais especiais, né, que não conseguem muitas vezes ter todas as refeições. E esse modelo novo é de trazer justamente o que o João sempre demonstrou, a humanidade. Então, além do café da manhã e do almoço, a pessoa janta, né? Então, é café da manhã, almoço e janta. Então, eu fiquei muito feliz. Esta é a 57ª unidade do restaurante popular no estado. Serão servidos diariamente 300 cafés da manhã, 1.500 almoços e, inicialmente, 300 refeições noturnas, podendo chegar até 800 refeições. Esta será a segunda unidade da rede a oferecer jantar. Diariamente serão servidas 2.100 refeições por R$1 almoço e janta e 50 centavos o café da manhã. Crianças até 6 anos não pagam. Nós estamos entregando o melhor Bom Prato do estado de São Paulo. O governador João Dória ainda sinalizou positivamente a possibilidade da construção de uma segunda unidade do Bom Prato na região do Alvarenga. Ainda falando sobre a agenda do governador em São Bernardo do Campo, João Dória vistoriou a unidade do COI, Centro de Operações Integradas da Polícia. Confira na reportagem aqui da Gabi Tricânico. Após a inauguração do Bom Prato São Bernardo do Campo, o governador João Dória, do PSDB, anunciou ao lado do prefeito Orlando Morando a sede do COI, Centro de Operações Integradas. Foi uma das promessas de campanha e aqui será colocada em prática. Até junho, o prefeito Orlando Morando e o governo do estado estarão inaugurando o Centro de Operações Integradas, o COI, que vai reunir aqui o comando da Guarda Civil Metropolitana, da Polícia Militar desta região, inclusive o BAEP, Batalhão Especial da Polícia Militar, o DEIC regional, com a Polícia Civil, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. Toda a área de comando reunida 24 horas por dia, mesa de controle, mesas para as situações de pânico ou situações emergenciais, de maneira que um único controle para uma ação mais efetiva de segurança pública na região de São Bernardo e também no Grande ABC. Será o modelo e a referência para os outros COIs que virão ao longo desses 4 anos de governo. De acordo com o governador, São Bernardo será um projeto piloto, onde os demais prefeitos do estado poderão solicitar BAEPs e o formato do COI regional. Segundo o General Campos, o secretário de Segurança Pública, o efetivo será totalmente especializado.
vamos formar, vamos especializar, vamos movimentar. Percebeu? Então agora o BAEP ele é um batalhão com especialidades. Um BAEP vai ter alguma coisa antibomba. Então temos que ter uma equipe especializada nisso. Ou nós transferimos ou nós formamos. A verdade é que os BAEPs serão cada um adequado à sua natureza, à sua peculiaridade. Ou seja, ele terá as equipes, nem todos os BAEPs serão iguais, não. Um BAEP no centro de São Paulo tem uma compostura, tem uma natureza. Um BAEP em São Bernardo do Campo, outro. Um BAEP no interior, outro. Ou seja, mas sempre com equipes especializadas. Vamos formá-los. Recentemente, Dória anunciou o Dr. Storni como novo diretor do Demacro, onde realizou mudanças dos seccionais da região do Grande ABC Paulista. Os mesmos trabalharão integrados com o comandante Faro da Polícia Militar. Também serão implantadas unidades dos bombeiros e da Defesa Civil no prédio da Prefeitura, que será inaugurado em até 120 dias. Os BAEPs e Minidex foram promessas de campanha de João Dória. Essas e outras notícias você confere lá no nosso portal, que é tvmaisabc.com.br. Mudando de assunto, no jornal de ontem falamos sobre o ocorrido lá na madrugada do último domingo, quando a torcida do time Água Santa de Diadema fez um foguetório em frente ao Hotel Blue Tree em Santo André, com o objetivo de provocar o oponente. Porém, a situação incomodou e atrapalhou também a população local. A nossa equipe de reportagem foi até ali naquela região e preparou uma matéria especial sobre esse assunto. Confira. A rivalidade no futebol tomou proporções muito maiores, principalmente no jogo da última segunda-feira, entre o Atlético Mineiro e o Água Santa. E dessa forma afetou também a população da região. Tudo isso porque na madrugada do último domingo, a torcida do clube de Diadema fez um foguetório em frente ao Hotel Blue Tree, em Santo André, onde estavam hospedados os atletas do time rival. No total, foram realizadas 2 baterias de fogos, uma às 2h35 e outra às 4h40 da manhã, sendo que a primeira foi na rua lateral ao hotel e a segunda bem aqui na frente, na Avenida Portugal. O Hotel Blue Tree divulgou por meio de nota que, abre aspas, a ocorrência foi registrada em via pública. Em nenhum momento os envolvidos adentraram no espaço privado do hotel. Da mesma maneira que nossos queridos vizinhos, que muito prezamos e fazemos questão de manter formidável relacionamento, todos nossos hóspedes também foram incomodados em consequências dos fatos, tratando-se, portanto, de ocorrência policial, pela qual o hotel não deve ser responsabilizado. Estamos solidários aos vizinhos e, da mesma forma, aguardando providências do poder público. Fecha aspas. Que absurdo, não? Agora, é importante ressaltar que o jogo entre os clubes também teve momentos tensos. Isso porque um raio atingiu o campo e um dos jogadores do Água Santa, o Henrique, camisa número 4, que acabou se machucando, mas infelizmente ele já se recuperou e passa muito bem. Foi muito bem atendido pela ambulância ali no próprio gramado. E agora chegou a hora de ficar por dentro dos principais acontecimentos políticos aqui da região, no nosso tradicional e diário quadro 7 Cidades. Muito bem, vem comigo, porque quem já está aqui no estúdio é ela, a jornalista Gabi Tricânico. Boa noite, Gabi, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Gil. Fora o Graças calor. a Deus, né? Que fique por muito tempo o calor. Quais são as notícias quentes dos bastidores políticos? Muito quente, né? Nós começamos aí essa terça-feira. Vamos começar falando da visita do governador João Dória. Inaugurou o Bom Prato, anunciou a possibilidade de ter uma segunda unidade. Também fez a vistoria, né? Como se fosse uma pedra fundamental no prédio onde era ocupada a Secretaria de Desenvolvimento Social de São Bernardo do Campo. Agora será então o COI, que é o Centro de Operações Integradas, conforme vocês já haviam visto aí em reportagem. Essa era uma promessa de campanha. Aí questionamos, então, por que São Bernardo do Campo? E foi uma situação estratégica. Então, o Coronel Faro estava presente, o delegado diretor do Demacro, doutor Storni, o General Campos, ou seja, toda a polícia integrada que vai atender todos os outros 6 municípios, ou seja, os 7 municípios do Grande ABC Paulista, estarão implantados ali.
ali e será um projeto piloto, ou seja, que servirá de piloto para outras regiões. Eu questionei o governador e perguntei, e se outros prefeitos se interessarem? O governador respondeu da seguinte maneira: se tiver uma estrutura mínima, que é oferecer o prédio, o governo do estado vai e faz essa parceria. Então é um projeto inovador, já vem de encontro com esse novo modelo da estrutura da Secretaria de Segurança Pública e a gente aguarda, então, o prefeito Orlando Morando diz que em até 120 dias inaugura essa unidade de segurança, que é a integração da Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro e até a própria Defesa Civil. Mudando de assunto, saiu hoje de manhã uma fake news, acho que vocês vão comentar daqui a pouquinho, a fake news falando sobre um suposto mensalinho. Só para ficar claro, antes que você fale, né, Gil, tem uma diferença bem grande, eu estou explicando isso porque muita gente me questionou hoje durante a tarde. Uma coisa é você fazer a denúncia e outra coisa é o Ministério Público acatar essa denúncia. Essa denúncia não foi acatada e a notícia, ela foi viralizada. Sim. Então, mas eu deixo para você terminar essa informação. E amanhã, então, pela manhã, 10 horas da manhã, a Câmara Municipal de Mauá vai votar o impeachment do prefeito Átila Giacomuzzi. Saiu também uma notícia mais cedo dizendo que ele já havia assinado a sua renúncia. Isso não é verdade. Eu conversei com aliados fortíssimos, com o braço direito, Israel Leite, também com a primeira-dama. O prefeito Átila Giacomuzzi continua preso em Tremembé, não assinou a renúncia e amanhã a gente aguarda, então, para ver o que vai acontecer na Câmara Municipal de Mauá. Eu acho que vai ser a grande notícia aí da semana, vai ser a votação desse impeachment e o resultado a gente mostra para vocês no decorrer da semana. Puxa vida, quanta notícia, hein? Pois Primeira mão. E Primeira com mão. total exclusividade. Pois Obrigado, o bastidor está pegando fogo. Legal, obrigado. Inclusive em São Caetano, para encerrar, o Fernandes Carmelotti vai assumir a Secretaria de Comunicação do prefeito José Auríquio Júnior. Uma mudança, né? Ele sai, então, da Câmara Municipal e migra para o governo. Bacana. Obrigado, Gabi. Obrigada. Então, até amanhã. Até amanhã. Boa noite para vocês. Boa noite. Encerramos dessa forma o nosso primeiro bloco. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco você confere uma entrevista com o advogado Dr. Daniel Toledo, que vai falar sobre o decreto presidencial de posse de armas. Foi assinado hoje pela manhã. Você quer saber mais sobre esse assunto? Então não sai daí porque nós voltamos já já. Estamos de volta com a segunda parte do J+. Olha só, o presidente Jair Bolsonaro assinou hoje um decreto que facilita a posse de armas. Confira na matéria a seguir. O texto permite que todo cidadão brasileiro residente em área urbana ou rural pode fazer o pedido para ter arma de fogo em casa. Caso cumpra os requisitos exigidos, a pessoa poderá ter até 4 armas. O direito à posse e a autorização para manter uma arma de fogo em casa ou no local de trabalho, desde que o dono da arma seja o responsável legal pelo estabelecimento. Porém, para andar com a arma na rua é preciso ter direito ao porte, o que exige regras mais rigorosas e não foi tratado no decreto. O novo decreto mantém inalteradas exigências que já vigoravam sobre posse de armas, como obrigatoriedade de cursos para manejar a arma, ter ao menos 25 anos, ter ocupação lícita, não estar respondendo a inquérito policial ou processo criminal, não ter antecedentes criminais nas justiças federal, estadual, militar e eleitoral. Pelas novas regras, terão efetiva necessidade de possuir arma em casa pessoas que se encaixem nos seguintes critérios: ser agente público de categorias como agentes de segurança, funcionário da Agência Brasileira de Inteligência, agentes penitenciários, funcionários do sistema socioeducativo e trabalhadores de polícia administrativa. Ser militar, residir em área rural, residir em área urbana de estados com índices anuais de mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes, ser dono ou responsável legal de estabelecimentos comerciais ou industriais e ser colecionador, atirador e caçador, devidamente registrados no comando do Exército. Além disso, as pessoas que quiserem ter a arma em casa precisarão obedecer à seguinte exigência: comprovar a existência de cofre ou local seguro para armazenamento em casas que morem crianças, adolescentes ou pessoa com deficiência mental. Não terá direito à posse pessoas que tiverem vínculo comprovado com organizações criminosas, mentir na declaração de efetiva necessidade, agir como pessoa interposta de alguém que não preencha requisitos para ter posse. O pedido para ter a arma em casa
continuará sendo feito pela Polícia Federal, que será responsável por autorizar ou não. Muito bem, para falar mais sobre esse assunto, vamos então à nossa sala de entrevistas. E nós estamos aqui nos nossos estúdios recebendo o nosso parceiro, colega de sempre aqui, o doutor Daniel Toledo, advogado, especialista em segurança. Obrigado mais uma vez por sua presença e, claro, esclarecer esse assunto que foi tão polêmico durante a campanha, né? Sim, e que agora começa a se concretizar. Boa noite, Daniel. Boa tudo noite, bem? É um prazer estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. A gente está sempre à disposição. Né? Vamos lá, o presidente, então, hoje pela manhã assinou o tal decreto e agora tem umas certas regras e tudo mais. Primeiramente, eu queria saber a sua opinião sobre esta assinatura do decreto. Eu acho que de extrema importância. A gente que vem do mundo da segurança pública, a gente traz conosco aquilo que a gente viveu e vive na nossa realidade, não é? E eu acho que a gente vem, inclusive, de quando houve o referendo, para que depois o governo Lula, à época, contra a maioria da população, dos 63%, que já gostaria que tivesse permanecido a liberação da venda das munições e das armas, e que, contra a vontade da população, do povo, que votou a favor de manter o que já estava, ele baixou, infelizmente, esse decreto. Então, não só eu, como acho que a grande maioria dos colegas que são da área da segurança pública, tem essa ideia de que o cidadão não só pode, como deve ter a sua arma dentro da sua casa, do seu comércio, da sua indústria. Obviamente, os defensores contrários a esse decreto vão dizer que os números vão aumentar, os números de homicídios e tudo mais. Mas você tem um levantamento, que inclusive está à disposição de toda a população, que mostra que não é bem assim. Dá para você falar um pouquinho sobre eles? Exatamente. Um ano após a validade desse decreto, em 2004... Do desarmamento, ou seja, de 2005 a 2017... O governo ele tem a medição do número de homicídios a cada 100 mil pelo Atlas da Segurança, da Violência. Esse Atlas ele é medido pelo IPEA, com os dados que vêm do Ministério da Saúde. Ou seja, houve uma crescente de quase 10 mil homicídios do que era quando foi instituído o decreto para o ano passado. Nós estamos falando, final de 2017, ou seja, foram mais de 10 mil mortes por armas de fogo. Nós estamos falando efetivamente de 31.500 mortes no ano de 2005 para 40.990 mortes em 2017 com armas de fogo. Tá vendo? Então não adiantou muito. Claro que muita gente agora vai ficar em dúvida sobre como isso vai funcionar. Muita gente tem aquele registro antigo ainda, que agora vai precisar saber se vai ser uma renovação automática ou não. Fato é, a Polícia Federal vai cuidar das armas das pessoas físicas comuns, inclusive donos de estabelecimento e tudo mais. E o Exército vai cuidar de armas para caça e para colecionadores. A Polícia Federal tem uma série de regras que, ao longo desses dias, desses meses, obviamente vai ficar bem mais clara para todo mundo. Mas você pode adiantar alguma coisa? Parece que o registro que tinha validade de 5 anos passa para 10 agora. Efetivamente isso. A flexibilização, como o próprio nome já está colocado, né, publicamente, ela vem a diminuir a burocracia, tudo aquilo que existia. A gente até brinca, e com todo respeito, faltava você ter que levar o exame de pezinho de quando você nasceu, para ver se você poderia comprar a arma. Não significaria que você teria posse dela. Né? Então, essa flexibilização ela vem a deixar isso tudo muito mais prático. Né? Então, é como você comentou, a própria Polícia Federal, como óbvio, né, o decreto foi baixado hoje, ela vai se reestruturar nesse sentido administrativo e vai fazer com que isso se torne muito menos complexo, né? Pelos os adendos que vêm do decreto, como para poder fazer isso daí vir a funcionar efetivamente, administrativamente. E exatamente os 5 para os 10 anos, essa burocracia, além da burocracia em si administrativa, são os valores, as taxas são altíssimas para você recolher. E até hoje, né, no decreto anterior, na lei do desarmamento, era quase impossível. Além de você fazer os exames, você fazer o exame psicológico, o exame técnico, se aprimorar,
como eu comentei fora do ar contigo, eu me coloco mais ou menos como se fosse um motorista de veículo, de um automóvel, não é? Sim. A gente conversava, eu até vou participar, o amigo de casa, dessa conversa que nós tivemos. Todo mundo fala, mas o número de mortes vai aumentar porque a pessoa não está preparada para atirar. Peraí, quem compra uma Ferrari se prepara para ter essa Ferrari em casa, não sai dirigindo à toa. Qualquer carro. Quem tem uma arma dessa, obviamente vai a um instante de tiro, vai treinar, vai saber utilizar. Não vai pegar uma arma, tirar da caixa e falar, o dia que vier um ladrão que eu vou dar tiro. Não, ele vai se preparar. Claro que tudo ainda é muito novo e vai gerar muita polêmica e dúvida. Eu acho que a principal é quem tem aquele registro anterior, aquele que ficou lá há 10, 15 anos parado. Ele vai ter a renovação automática ou vai ter que passar por todo o critério novamente? Não, ele não vai ter a renovação automática, ele vai se adaptar à nova realidade, né? As novas regras. As novas regras que serão colocadas agora, mas com uma flexibilização muito maior, entende? Que ele já tinha o registro. Isso, então para ele vai ser uma coisa muito mais tranquila. Ele só vai vai renovar. Ele só vai renovar. Ele vai renovar e vai ter de agora em diante, né, do momento em que fizer a renovação. Eu acho que as questões mais primordiais, que foi muito bem levantada pela nossa jornalista, a Mariana Fante, durante a sua matéria, são aquelas questões de que quem tem criança ou pessoas com uma certa deficiência, algum problema em casa, vai ter que comprovar que tem um cofre para deixar essa arma dentro do cofre para não gerar nenhum problema, não é? É isso. Haverá uma declaração própria, ele vai ter isso efetivamente disposto no site da Polícia Federal, por exemplo, ou então nos despachantes, né, que vão fazer esse tipo de serviço, eles são agenciadores desse serviço, né? E é uma declaração, vai ser uma declaração já própria. Ele não vai ter que, ninguém vai fiscalizar na casa dele, no comércio dele. Ele vai declarar de boa índole que aquilo é verdadeiro, incorrendo, óbvio, né, nas consequências jurídicas se de fato algo não for a verdade que ele está ali declarando. Agora, antes da gente encerrar, só para ficar bem claro, e eu acho que é outro fator que pode gerar uma certa confusão, claro que o número de registro por pessoa será de 4 armas, mas já é até um exagero ter mais de 4 armas dentro de casa. Mas eu acho que o que mais vai gerar polêmica, e ainda gera, o que foi liberado foi o registro de posse de arma, e não de porte de arma. Quer dizer, o cara pode ter a arma, o senhor, aí que tem o seu revólver em casa, o senhor pode ter esse revólver dentro de casa ou no seu estabelecimento comercial. Não pode portar esta arma na rua, não pode andar com a arma na rua. Não, não pode. Foi muito claro isso que você colocou. Fica inalterado a parte da lei em que ela regulamenta que o porte não é permitido para o cidadão. Perfeito. Excetuado as forças de segurança pública, aquilo que já está regido na lei, mas que o presidente já colocou hoje, ao assinar o decreto dele, o nosso decreto, né, o novo decreto, 5123, alterando o 5123/04, e ele coloca que em mais alguns meses ele vai mexer nisso para que haja uma flexibilidade também, uma flexibilização para a questão do porte de arma, que eu também acho importante. Muito bom. Daniel, obviamente esse assunto ainda vai render, você vai voltar outras vezes aqui até para poder falar um pouco mais, inclusive sobre as novas regras e como a Polícia Federal vai tratar desse assunto daqui para frente. Nós recebemos em nossa sala de entrevistas aqui hoje o nosso colega, parceiro, Daniel Toledo, especialista em segurança, que veio para falar sobre esse novo decreto. Obrigado, viu, Daniel? Muito obrigado, boa noite. E até uma próxima oportunidade. Prazer estar com os senhores aqui. Obrigado. Encerramos dessa forma, então, o nosso segundo bloco. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco você confere o seguinte, nós vamos ter um link ao vivo, direto da Permonte Enotec e ainda mais, tem muito mais notícia para você aqui sobre a região. Então, se você quer saber sobre essas notícias, não sai daí. Nós voltamos já já. Obrigado. Estamos de volta com a parte final aqui do nosso J mais ABC e vamos direto para a Rua Laura, em Santo André, daqui a pouquinho, que nós teremos um link ao vivo com o Edmir Cleto, que vai dar todas as informações sobre uma inauguração aqui na região. E olha só, o concurso 2115 da Mega Sena
pode pagar um prêmio de 25 milhões para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio acontece daqui a pouquinho, às 8 horas da noite. Excepcionalmente, serão 3 concursos nessa semana, como parte da Mega Sena de verão. E, olha, além do sorteio de hoje, haverá também um na quinta-feira e outro no sábado. Normalmente, os sorteios ocorrem às quartas e também aos sábados. E agora sim, nós vamos direto para a Rua Laura, aqui em Santo André, onde o apresentador Edmir Cleto fala ao vivo da inauguração da Permonte Enotec. Boa noite, Edmir, como vai? Como é que estão as coisas por aí? Estamos aí com um probleminha técnico, mas já já a gente vai recuperar. Muito boa noite, estamos diretamente aqui da Permonte Enotec, que inaugura hoje aqui em Santo André, na Rua Laura. Eu estou ao meu lado com o meu querido André Montanari, que é o sócio proprietário aqui da Enoteca. Boa noite, André, obrigado pelo seu carinho. Vamos apresentar um pouco do que será esta casa e com certeza vai receber muitos convidados nessa noite. Boa noite, Edmir, boa noite a todos. Obrigado pela presença de vocês aqui. Agradeço. Conta pra gente como que é esta casa, como que a gente pode apresentá-la. Olha, é uma coisa que o objetivo nosso era fazer algo muito diferente, que não tem nada assim no BC. Né? Então nós estamos oferecendo cursos de vinhos, degustações, jantares harmonizados, tem um roof lá para a gente, num lugar bem mais aconchegante, um lugar aberto para a gente tomar um vinho e curtir um final de tarde, enfim. A gente quer fazer muita coisa diferente. E o vinho é o ponto forte da Enoteca Permonte. Isso, é o foco nosso, é o vinho, né? É a estrela. É a estrela. Quantos rótulos? Nós estamos com 150 rótulos e aumentando. Nós estamos iniciando na faixa de 150 rótulos, mas já temos contato com outras importadoras e que se interessaram em colocar os rótulos aqui também. Então daqui a pouquinho vai ter mais alguns ainda. Nós encontramos rótulos da onde, André? Quais as regiões do mundo todo? Tem de todo lugar. Tem da Itália, França, Portugal, Espanha, Chile, Argentina, Eslovênia. É uma coisa inusitada. Nós temos Estados Unidos, África do Sul, enfim, tem um pouco de cada lugar. Quer dizer, o cliente da Permonte vai poder conhecer aí rótulos de todo mundo. Esses rótulos desses países, eles serão variados, alterados a cada período, enfim. Sim, nós temos uma carta fixa de vinho e que a gente quer sempre aumentar, né? A gente quer sempre incrementar, colocar cada vez mais vinhos. Nós estamos aqui na Rua Laura 494, Rua Laura, para quem é do ABC que não conhece, aqui é a Rua Laura, que é uma das vias mais conhecidas do ABC. Estamos aqui na paralela da Avenida Portugal. Só com uma pequena introdução, o André é enólogo, conhece tudo sobre vinho. Então eu pedi para ele separar pelo menos um rótulo, já que nossa introdução, nossa entrada aqui é rápida, porque depois, durante a programação, a gente retorna diretamente aqui da inauguração da Permonte Enoteca. Pedi para você separar um rótulo para a gente contar um pouquinho sobre ele, André. Tá. Nós vamos falar então um pouquinho sobre esse vinho. É um vinho francês do sul da França, né? E que para o verão acho que é muito legal. Ele tem uma apresentação bonita, um rótulo bonito, a cor. E, além de tudo, é um vinho muito agradável, muito fresco, ideal para a gente acompanhar um peixe bem leve, uns petiscos leves, né? Então, acho que para o verão é um vinho que vai cair muito bem. E uma cor bonita, né? Uma cor rosé bonita. Inclusive, sempre quando a gente adquire uma garrafa, a gente adquire a garrafa olhando o rótulo, né? A cor do vinho, tudo isso chama atenção. Sim, né? Sim. O vinho se vê não só pelo paladar, mas visualmente a gente já tem uma coisa que chama atenção e que agrada, né? Então esse aqui eu acho que é uma bela dica de um vinho para agora, para o verão. André, parabéns, obrigado. Nós voltaremos durante a programação com o André e todos os convidados, a inauguração hoje da Permonte Enoteca aqui na Rua Laura, em Santo André. Eu volto aos estúdios do J+, com o nosso querido Gil. Obrigado, Edmir. E durante a programação, então, nós teremos outras entradas aí ao vivo para você. E olha só, a terceira edição do Festival de Verão do Riacho Grande, em São Bernardo do Campo, ocorre durante os finais de semana de janeiro, das 2 da tarde até as 7 horas da noite. Este final de semana será a vez das duplas sertanejas Marcos e Belucci, no sábado, dia 19, e Maria Cecília e Rodolfo, no domingo, dia 20. Com entrada, na faixa, sem pagar nada e sem custos para a Prefeitura de São Bernardo, o festival terá o investimento financeiro do Carrefour, da Amistel, Ultragás
e, obviamente, aqui da TV Mais ABC. Com todas essas notícias, o J Mais ABC desta terça-feira, 15 de janeiro de 2019, dia do compositor, termina aqui. Para você que perdeu ou quer rever a edição de hoje, tranquilo, a reprise acontece à 00:30 e também às 6:30 da manhã do outro dia. Entra e curta a nossa página no Facebook, que é TV Mais ABC. Veja essas e outras notícias em nosso portal, tvmaisabc.com.br. Uma boa noite, o próximo encontro amanhã às 7 em ponto com a volta do grande Darcio Arruda. Muito obrigado, bom final de noite e até mais.